Nós estamos de volta com o Jornal Cidade em Notícia. Hoje é dia de receber o jornalista Bruno Freitas. Nesse início do quadro, Bruno, gostaria de dar parabéns para você pelo Dia do Jornalista, que foi comemorado nesse último dia 7. Você que desempenha um papel importantíssimo aqui na sociedade itaunense, esclarecendo os fatos políticos, os fatos mais importantes, aquilo que faz parte do cotidiano do itaunense. Toda terça e quinta-feira o pessoal espera os seus comentários, até para formar uma sociedade mais culta no quesito político dos direitos e deveres também do cidadão. Muito obrigado, Fábio, a todos vocês telespectadores, pela confiança depositada no meu trabalho. Eu não abro mão da missão de estar aqui comentando os fatos de relevância para a nossa comunidade, não. Acho que hoje, mais do que nunca, a imprensa, o jornalismo profissional, tem um papel fundamental em trazer os fatos, a verdade como ela é para a nossa sociedade, para que cada um de vocês, cidadãos, formem a sua consciência. Em uma época de manipulação, de narrativa, criação de factoides, em que qualquer um pode inventar a notícia, mais do que nunca, o profissional mostra o seu papel para a sociedade. E nós começamos o quadro de hoje trazendo que o Gustavo Mitre, o prefeito aqui de Itaúna, se reuniu com o Padilha em Brasília. A reunião é sobre a saúde especializada. Do que se trata essa saúde especializada, Bruno Freitas? A habilitação do serviço de radiologia do Centro Oncológico do Hospital. Uma grande conquista para a nossa sociedade, o Centro Oncológico, mas que demanda investimentos e a necessidade do serviço para quem depende da radiologia. O Mitre foi a Brasília há alguns dias com a expectativa de retornar e nesse encontro com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esse assunto foi uma das prioridades. Também foram debatidos outros assuntos inerentes à saúde no município de Itaúna. Padilha, lembrando que esteve aqui na nossa cidade recentemente na inauguração da estação de tratamento de esgoto AET, lá no Distrito Industrial, ainda na época do ex-prefeito Neider Moreira, veio acompanhado de lideranças petistas, como o deputado Rogério Correia. Na época, isso foi muito questionado, discutido aqui na cidade, principalmente entre aqueles de direita. E agora o Mitre, com esse trânsito que ele tem em Brasília, porque já foi deputado estadual por algum período, assim como a Gláucia ocupou a cadeira no Congresso Nacional, ele tem esse trânsito, esse acesso junto aos políticos. É muito do perfil do Gustavo sentar, conversar e construir as coisas. A gente está vendo o resultado disso nos 100 primeiros dias de governo, inclusive que vai ter agora, nesse dia 10, um evento na Prefeitura para anunciar o resultado desses 100 primeiros dias. Então, a habilitação da radiologia está em pauta juntamente com outros serviços especializados para dar mais oportunidade, mais acesso à saúde para o cidadão itaunense. Agora, Bruno, o pessoal lá da comunidade rural de Pedras tem reclamado da coloração da água, que está uma água escura. O SAI diz que é uma situação pontual. Não é só em Pedras que acontece esse problema de água, né? Agora, lá tem essa situação da água escurecida. Mas principalmente nos fins de semana, quem tem sítio na zona rural, por exemplo, Cachoeirinha, em alguns pontos aí do Córrego Soldado, a população reclama muito da falta d'água. Lá em Pedras, especificamente, está sendo construído ali um novo reservatório que pretende duplicar a capacidade de reservação, né, de abastecimento de água ali nas comunidades. O SAI emitiu uma nota explicando o que aconteceu. Luciano, põe na tela, vamos aqui repassar rapidamente com os telespectadores, com relação a essa água turva, né, a autarquia diz que o objetivo final aí são essas obras para aumentar a vazão de água e garante que é uma situação pontual enquanto são realizadas manobras no poço artesiano da comunidade. O que são manobras? São aqueles procedimentos que o SAI faz regularmente na rede de água
para dar vazão à água suja. Aqui dentro da cidade, a gente tem uma tubulação antiga, alguns pontos com canos de amianto, e as partículas vão se desprendendo e a população reclama, aqui principalmente no centro da cidade, olha, a água está turva e tal. Como que o SAI faz para resolver isso? Fazendo essas manobras para dar vazão a essa água suja. Na sequência aqui tem um outro posicionamento aqui do SAI, explicando que lá em Pedras especificamente estava sendo feita uma obra de encamisamento do poço para evitar um desmoronamento. Ou seja, fez um reforço ali estrutural no poço e agora, em relação à água turva, a expectativa é que, concluídas essas obras lá na comunidade, a cor volte ao normal e com a mesma qualidade. Por fim, o SAI ressalta que, além do reservatório de Pedras, também tem outro em andamento em Brejo Alegre, ambos com a perspectiva de duplicar a reservação, ou seja, a capacidade de água nas duas comunidades, de 200 mil para 400 mil litros. Pois é, a gente espera que realmente seja solucionado tanto a coloração da água, que é algo pontual, por causa desses procedimentos que estão sendo feitos, e também que não falte água nas comunidades rurais. Estou dizendo só lá em Pedras, lá na região de Retiro de Farias, em Cachoeirinha, mas em todas as comunidades rurais, né, Bruno? É necessário investimento na rede de água. É claro que muitos políticos olham para essa situação e dizem, mas fazer obra embaixo da terra não dá voto. Mas chega um ponto, como nós chegamos aqui em Itaúna, que a necessidade de se lançar um novo projeto de abastecimento, até mesmo de saneamento, olha só o que a gente está discutindo aqui, é necessário, né? Porque o projeto soma com as obras de estacionamento, em virtude das chuvas, né? Muitas tubulações acabaram destruídas. Lá na região do Morada Nova, Cidade Nova, Burilo, tem aquele problema ali que a água não chega lá porque não há força suficiente proveniente do novo reservatório do Morada Nova. E, por fim, a gente tem essas situações pontuais de fim de semana nas comunidades rurais em que as pessoas vão para os sítios e não podem usufruir do sítio porque não tem água. Então, mais do que nunca, são necessários aí investimentos substanciais e, eu diria até, captação de recursos do governo federal para que o município possa lançar novos programas para que a gente retome aí o desenvolvimento em relação não só ao abastecimento, como também o tratamento de água, uma vez que a ET foi inaugurada, mas também até hoje não está funcionando conforme a sua capacidade. E a hora de fazer isso é agora, né, Bruno? Até porque nós estamos num tempo mais frio, porque senão vai chegar no calor novamente como foi o ano passado, e a população, tanto aqui da zona urbana, de algumas localidades, quanto da área rural, vão continuar sofrendo com a falta d'água. Mas eu creio que isso seja solucionado. Está aí um ponto importante para a gente questionar o município na próxima quinta-feira, dia 10, Sim. Né, no evento do balanço dos 100 primeiros dias do governo, né, de perguntar para o nosso prefeito, o Nilson e a equipe do SAI, o que está previsto a longo prazo para os próximos 4 anos em termos de projeto para fazer essa estruturação necessária no abastecimento de água. E a Via Sul enviou ônibus mais novos para rodar em Itaúna. Você sabe mais ou menos quanto tempo de uso tem esses ônibus, Bruno? Mais novos ou menos velhos, né? Eu acho que dá mais ou menos na mesma. A prefeitura confirmou que a concessionária já enviou aqui para a cidade 4 veículos, mas esses ônibus ainda não passaram pela vistoria do setor de trânsito e transporte. Só aí, quando o município vistoriar, eles estarão aptos a rodar. A informação que a gente recebeu, Fábio, é que esses veículos são ano 2013, ou seja, com 12 anos de uso, que vão substituir outros veículos ano 2019. São aqueles veículos que a prefeitura chegou a anunciar a desativação deles há mais ou menos 2 anos, naquela queda de braço do subsídio. Na época, a prefeitura disse que tinha alguns ônibus que estavam sem condições de rodar, e aí a Via Sul tirou ali cerca de 12 ônibus de circulação e quem pagou o pato, como sempre, foi a população. Agora, com a aprovação do subsídio, já havia uma perspectiva de renovação da frota, sendo 4 veículos usados e 5 veículos novos. Mas, como eu disse aqui no quadro, para chegar aos veículos novos, o município ainda defende da homologação
daquele acordo que a Viasul fez com a gestão anterior para reposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. São aqueles 18 milhões que a Viasul entrou na Justiça, alegando que teve prejuízo na pandemia. E uma das cláusulas desse acordo que a antiga gestão fez foi justamente a renovação de frota. Então, enquanto os ônibus novos não vêm, parece que a concessionária já está tirando as cartas na manga, colocando em veículos com 4 anos de diferença em relação aos mais velhos, mas já com 12 anos de uso para circular. Bom, a análise que eu faço é, nós temos uma frota sucateada. Para, de fato, atender a população de Itaúna, o necessário seria renovar anualmente, pelo menos, com 10 veículos novos. Aí a gente poderia ter aí um conforto e uma garantia que não vai ter mais quebra mecânica, acidente nas ruas causado por defeitos dos ônibus e, de fato, o passageiro se sentir confiante e confortável para voltar a usar o transporte coletivo. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pelos seus comentários, a sua opinião aqui no quadro Ponto de Vista e até quinta-feira. Gratidão a todos vocês, um grande abraço e nos vemos novamente.